É tão bom a gente poder estar juntos e poder louvar o Senhor em espírito e em verdade, como Ele sempre quer que a gente faça. E é justamente isso que nós estamos fazendo agora. Nesse momento onde a gente tem passado por situações difíceis, por dificuldades financeiras muitas vezes, afastamento e muitas vezes medo do que pode acontecer, medo da doença, a morte de várias pessoas estão chegando próximos da gente, contágio tem chegado próximo da gente, a gente muitas vezes começa a olhar para as coisas de uma forma negativa, começa a ver o mundo de uma forma negativa. E o que nós precisamos agora é de buscar o Senhor e olhar um pouquinho diferente, olhar por um outro ângulo, olhar as coisas que muitas vezes nos parecem negativas, nos parecem ruins, pelo ângulo certo, pelo ângulo que Deus quer que a gente tenha. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia. Hoje nós não vamos ter o texto passando aqui na tela para você. Então pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Eu pedi para que os meninos não colocassem o texto aqui hoje, porque nós vamos ler versículos separados, tá bom? Dentro de um contexto que você já conhece, do livro de Mateus. E aí eu quero que você me acompanhe na sua Bíblia aí em casa. Pega a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, para que a gente possa acompanhar juntos essa história tão importante do Evangelho de Mateus. E nós vamos tentar enxergar um outro ângulo da história e tentar aprender com esse ângulo, tá bom? Tá aí comigo em Mateus capítulo 26? Achou? Mateus capítulo 26. Esse texto, como você já notou, ele fala dos últimos momentos de Jesus antes da crucificação. A gente vê Jesus junto com os seus apóstolos, preparando a ceia, os apóstolos preparando a ceia, eles participando da ceia junto com Jesus, e a gente vê várias coisas acontecendo, mas a gente nota uma coisa em destaque. Pedro aqui aparece de uma forma interessante. E muitas vezes a gente olhando esse texto, a gente vê Pedro, com os outros apóstolos também, mas a gente tem a impressão de ver Pedro de uma forma negativa. Veja se você não concorda comigo quando a gente está olhando para esse texto. Por exemplo, a gente chega no capítulo 26, versículo 17, a gente vê assim: no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Aqui, a gente olhando lá em Lucas capítulo 22, que é o texto paralelo, a gente vê que foi Pedro e João que chegaram para Jesus e fizeram essa pergunta. E então, eles preparam, fazem o preparativo para a Páscoa, eles entram naquele cenáculo, naquele lugar onde eles iam participar da Páscoa, e você lembra da história, lá em João capítulo 13 nos fala, Jesus começa a lavar os pés dos apóstolos, porque nenhum tomava a iniciativa. E quando chegou diante de Pedro, você lembra do que aconteceu, não foi? Pedro deixou Jesus lavar o pé dele? Não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés, não. Aí Jesus fala para ele, né? Se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele, no ímpeto, ele fala, né, então tá bom, lava não só os pés, lava a cabeça também, lava minhas mãos, lava a cabeça, me dá um banho logo de uma vez, né? E aí a gente vê Pedro dessa forma. Volta em Mateus ainda, capítulo 26, no versículo 21, a gente vê Pedro perguntando quem é o traidor. Olha só, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, perguntavam começaram a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E a gente vê lá em João capítulo 13, também versículo 24, que Pedro vira para Jesus e pergunta: Senhor, sou eu? E, claro, Pedro sabia que não era ele, né? Ele não tinha receio nenhum de perguntar isso para Jesus, porque ele sabia que não era ele, e Jesus poderia então revelar o nome daquela pessoa, daquele traidor que estava no meio deles. No versículo 34 ainda,
desse nosso texto de Mateus capítulo 26, a gente vê, replicou-lhes Jesus diante de uma pergunta de Pedro. No versículo 33, Pedro pergunta: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus havia dito que ele ia ser levado cativo, ia ser crucificado, e Pedro, no seu ímpeto, vira para ele e fala: eu vou com o Senhor até a morte. Mas Jesus fala: essa noite ainda você vai me negar 3 vezes. Se a gente continuar o texto, no versículo 36, a gente vê: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E aí vocês lembram o que aconteceu? Quando Jesus volta, encontra eles o quê? Dormindo. E Jesus então fala para eles continuarem, perseverarem em oração, mas eles dormiram pela segunda vez. No versículo 51, está me acompanhando aí? Eis que um dos que estavam junto com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Lembra dessa passagem? Quando Jesus então está sendo traído por Judas, a multidão vem e começa a querer prender Jesus. Alguém entre os apóstolos pega a espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Quem era esse cara? Pedro. Muito bem, você tá ligado na história. Pedro reage então com violência à prisão de Jesus. E aí depois, mais tarde, no versículo 58 também, a gente vê Pedro negando Jesus, mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o seu fim. E aí a gente vê na continuação da história, principalmente dos versículos de 69 até o 74, Pedro negando Jesus quantas vezes? 3 vezes. E aí, no final, versículo 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Talvez depois da gente ler esse texto e ver toda essa situação, a gente está querendo pegar Pedro pelo pescoço, né? A gente vê ele de uma forma bem negativa, talvez da mesma forma como a gente está vendo toda essa situação que nós estamos passando. Ele parece ser o destaque negativo nesse texto, mas eu quero que você preste atenção comigo de uma outra forma. O que eu quero que você perceba é que a gente pode olhar para as mesmas situações de uma forma diferente, de uma forma positiva, em vez de olhar simplesmente para o lado negativo. Por exemplo, naquela situação onde Pedro e João perguntam para Jesus onde ia fazer a Páscoa, a gente vê a disposição de Pedro para servir o Senhor Jesus. E olha, Jesus confiava neles, pois foi para eles que ele deu a direção para poder fazer todo o preparativo, né? E quando Pedro não deixa com que Jesus lave os seus pés, o que você acha que ele estava pensando naquele momento? Provavelmente ele não estava se achado digno de ser servido por Jesus. Jesus então fala aquelas coisas para ele. Quando pergunta quem é o traidor, sabendo que não era, as pessoas pensam: Pedro estava querendo pegar o traidor, né? Mas ele tinha uma segurança e uma confiança tão grande em si mesmo que ele não era o traidor. Ele sabia o quanto ele amava o Senhor. Ele sabia que não era ele. O que ele queria? Justiça. A gente não pode pensar dessa forma? Você não gostaria de ver alguém que está traindo o seu Senhor sendo justiçado? Pedro pensou dessa forma, talvez. Ele queria justiça. Quando Jesus vira para ele e avisa que ele ia negá-lo 3 vezes, e ele vira para Jesus e fala: de jeito nenhum, com o Senhor eu vou até a morte.
Isso não era, muitas pessoas falam, tá vendo como ele era orgulhoso, presunçoso? Eu não penso assim. Eu penso que ele era sincero. Quando ele falou essas coisas, ele não estava dizendo que ele era o bonzão. Ele realmente acreditava que ele ia com Jesus até a morte. Você não acha assim? Quando Pedro dorme com o Senhor, porque ele foi junto com ele para orar, junto com Tiago e João, mostra a intimidade de Pedro com Jesus. Lembra, não foram os 12 que foram orar com Jesus, somente os 3. Pedro tinha uma intimidade com o Senhor, e vice-versa, né? Jesus com ele, que é invejável. Sabe por que eles estavam dormindo? Porque eles estavam cansados. Eles não estavam sentindo aquela agonia que Jesus estava sentindo. Eles tinham trabalhado o dia inteiro e aqui já era tarde da noite. Eles eram gente, como a gente também. Aposto que eu também ia ter dormido, você não? Quando Pedro tenta, com violência, evitar que Jesus estava sendo preso, cortando a orelha do cidadão. Olha o cuidado que ele tinha com Jesus. Ele tomou um ato violento, sim, a gente não deve, isso é reprovável, com certeza, mas ele tinha um cuidado extremo com Jesus e também coragem, porque ele tomando esse ato, certamente ele ia ser preso com Jesus também. Ele foi corajoso. Quando no pátio junto do sumo sacerdote, no versículo 58, ele entra no pátio e ali ele faz aquela negação 3 vezes com Jesus, né? De Jesus. Mas você notou que ele era o único que estava lá? Todos os outros apóstolos, quando Jesus foi preso, o que aconteceu com eles? Cada um para um lado. Quem era aquele que estava lá junto com Jesus, mesmo de longe? Pedro. Mostra companheirismo. Todos, se você olhar o versículo 35, versículo 56, todos disseram, eu vou com o Senhor até a morte. Mas o único que foi mesmo foi quem? Pedro. Pedro foi com ele até a morte. E quando ele chora, porque ele realmente tinha negado Jesus, no último versículo desse capítulo, mostra o arrependimento e mostra a humildade de Pedro. Você está vendo, a gente pode olhar todas essas atitudes de Pedro por outro ângulo, da mesma forma que a gente pode olhar as coisas que acontecem na nossa vida por outro ângulo. Talvez você esteja pensando, quem sou eu? Eu cometo tantos erros. Eu sou insignificante aos olhos do Senhor. Mas se Deus usou Pedro naquela condição, Ele pode usar qualquer um de nós. A única coisa que Ele quer da gente, irmãos, é que a gente esteja disposto a servi-lo. Mesmo em condições altamente negativas, a gente pode ser usado pelo Senhor. Não olhando, talvez, para as coisas que estão bem visíveis, mas olhando por trás do que mostram as aparências. Se a gente olhar por trás das aparências, a gente vai conseguir enxergar coisas que só pela fé a gente consegue enxergar. O que a gente tem que fazer é olhar para as circunstâncias, olhar para nós mesmos um pouco mais positivamente e julgar menos. Julgar menos. Nós devemos estar dispostos a sermos usados pelo Senhor em qualquer circunstância, apesar da gente saber quem nós somos. Apesar da gente saber que Deus sabe quem nós somos. Nós podemos ser usados pelo Senhor e podemos mudar as coisas ao nosso redor, atingir pessoas que a gente, que de outra forma a gente não poderia atingir. Talvez você pense que Deus não pode ou até não quer usar você para algo maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer que você esteja pertinho dEle. Por isso, eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas que a gente pode aprender com esse outro ângulo que a gente está vendo de Pedro. Preste atenção em algumas lições que a gente pode tirar desse texto. Primeira lição, quando eu estava lendo isso aqui, eu aprendi determinadas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, Deus não usa somente os perfeitos. Ele usa a gente como a gente também.
Ele usa gente como a gente também, não só os perfeitos. Deus usa as pessoas apesar dos seus defeitos, das suas falhas e até dos seus pecados. Se somente as pessoas perfeitas pudessem ser usadas por Deus para fazer o trabalho dele, cá entre nós, quem é que faria esse trabalho? Você é perfeito? Não, eu sou perfeito. Não sou perfeito? Não, de forma nenhuma. Ninguém é perfeito diante do Senhor. Você quer ver? Vou te provar como Deus usou pessoas de uma forma muito grandiosa, mesmo não sendo perfeitos. Por exemplo, Abraão. Lembra de Abraão? Abraão, o pai de Israel, o grande a patriarca. Ele era mentiroso. Quantas vezes ele mentiu para poder se livrar de problemas? Né? A gente vê isso relatado na Bíblia. Mesmo assim, ele foi chamado de amigo de Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento. Não teve ninguém maior do que Moisés como profeta no Antigo Testamento. Moisés, ele foi assassino, boca dura, nervosinho, mas o maior de todos os profetas. Você lembra da história? Davi, aquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele era adúltero, ele era assassino e era um péssimo pai. E Paulo, o grande missionário, depois de Jesus foi o maior de todos os missionários. Ele era perseguidor, ele era impaciente com as pessoas e ele era orgulhoso. Paulo, ele não podia ser usado. Deus chegou a falar para ele: eu não vou tirar esse espinho da carne de você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo falou que Deus queria que ele ficasse para baixo, para poder então ser usado pelo Senhor. E aí a gente vê Pedro, impulsivo, agressivo, mas presente. O versículo 58 do nosso texto diz: mas Pedro seguia de longe. Ele estava junto com o Senhor o tempo todo. Então, irmãos, essa aqui é uma prova de que Deus pode usar a gente de uma forma completa. A única coisa é que a gente precisa deixar que Deus nos limpe, que Deus nos molde, para que a gente possa ser usado por Ele da maneira como Ele precisa de usar a gente. Deus, uma coisa importante, Ele não usa os seus defeitos, tá bom? Ele usa você. Ele usa pessoas defeituosas e não os defeitos das pessoas. Ele usa pecadores, ele não usa o pecado dos pecadores. Há uma diferença. Por isso a gente precisa deixar com que ele nos limpe. Se você olhar em João capítulo 15, o Senhor Jesus fala para nós o seguinte: eu sou a videira verdadeira, versículo 1, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, está falando da gente, todo ramo, e não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então a ideia é que nós, como ramos, grudados no caule que é o Senhor Jesus, precisamos ser limpos. E a gente precisa deixar com que Ele nos limpe para que a gente possa produzir mais fruto. Talvez há alguma coisa na sua vida que Deus quer que você tire. Alguma coisa que você precisa render para o Senhor para que você possa realmente ser usado por Ele. O que é? Não sei, você sabe. Você conhece seus defeitos, você conhece até os seus pecados. Olha só, olha 2 Timóteo comigo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Paulo escreve assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Tá vendo? Se a gente, independente do erro que a gente tiver, se a gente deixar com que Deus nos use, se a gente deixar com que Ele intervenha na nossa vida,
de uma forma maravilhosa para nos limpar, para nos curar, para nos tirar da lama do pecado e nos trazer a paz, nós vamos ser usados por Ele. Da mesma forma que esses Pedros e Moisés e Davis da vida foram usados. Você está pronto para isso? Então, a primeira lição que nós devemos aprender dessa história é que Deus, Ele usa também pessoas com defeito, tá? Ele usa pessoas como a gente, não só os perfeitos. Segunda lição. Deus quer que não tenhamos medo de sermos usados por Ele. Bom, você deve ter percebido que apesar de Pedro estar indo junto, todos os outros apóstolos saíram correndo. Todos tiveram medo daquilo que estava acontecendo com o Senhor, apesar de todas as suas promessas. Depois, todos eles, menos Judas, claro, foram recuperados, tá bom? Mas a gente vê que eles naquele momento tiveram medo. Por quê? Porque eles viram uma situação e olharam para si mesmos e viram que eles não eram incapazes de fazer. Mas, gente, a gente acabou de ver, Deus ele pode usar a gente imperfeitos da forma como nós somos, então não tenhamos medo. Inclusive, Ele mesmo nos orienta, Ele mesmo nos mostra e nos incentiva a não ter medo. Por quê? Porque o medo nos priva de sermos usados pelo Senhor. Quantas vezes você podia ter sido usado pelo Senhor e você ficou com medo? Por exemplo, medo de não agradar as pessoas, ou mesmo de não agradar a Deus, medo de não conseguir, de não dar conta de fazer aquilo que você se propôs a fazer, medo de quanto aquilo que você vai fazer pode custar para você, ou até medo de se comprometer e depois ter que cumprir a sua palavra. Os medos privam a gente. Os medos travam a gente. A coragem não, a coragem liberta. Lembra de 2 Timóteo 1,7, que Deus disse, que o apóstolo Paulo disse que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de quê? De poder, de amor e de moderação. Nós, irmãos, temos o poder de Deus para nós. Deus nos dá o poder para a gente poder fazer as coisas. Você já deve ter passado pela experiência de ter feito uma coisa para o Senhor, ter feito alguma coisa importante e você olhar para trás e falar, fui eu mesmo que fiz isso? Fui eu mesmo que falei isso? Deus lhe dá o poder. Lembra, o Espírito Santo do Senhor está dentro de você. Deus dá amor para você dar continuidade à obra do Senhor, amor pelas pessoas, amor pelas situações que você pode colocar. E Deus nos dá também moderação, autocontrole. Deus dá para a gente também domínio próprio, que é aquilo que a gente precisa para travar o medo e não deixar com que o medo nos trave. E olha quantas vezes ele vira para a gente e fala para a gente não ter medo, né? Ele fala não ter mais. Lembra de algum versículo que Deus fala não ter mais para você? Êxodo capítulo 14, Josué capítulo 10, Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 2. Vários versículos falam não temos. Lembra da palavra que Deus disse para Josué? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes. O salmista repete em vários salmos, a quem temerei? O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Além do que, ele promete recompensas para aqueles que se comprometem com ele. Quer ver? Vai comigo para Marcos, um pouquinho mais para frente ali. Marcos, capítulo 10. Abra sua Bíblia ali em Marcos, capítulo 10, versículo 28. Olha só a promessa do Senhor nesses versículos. Marcos capítulo 10, versículo 28. Então Pedro, olha só Pedro, começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos,
ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, os últimos, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos, primeiros. Se você deixa com que o medo trave você, você não vai receber essas recompensas do Senhor. E note que ele falou, não é só recompensa na vida eterna, não. Ele está falando de recompensas aqui para a gente. Então, irmãos, não deixe com que o medo trave você. Deus não quer que a gente tenha medo de ser usado por Ele. Essa é uma lição importante que a gente precisa ter. Primeira lição, você lembra qual foi? Deus não usa somente os perfeitos. Deus usa a gente. Gente como a gente. Segunda, Deus não quer que você tenha medo de servi-lo. Independentemente de como você esteja, de como você seja. Eu quero te dar uma terceira lição. Muito importante. E preste atenção no que eu vou falar para você não me entender errado. Quem pensa demais para fazer o que é certo, nunca será usado por Deus de verdade. Entendeu? Quem pensa demais para fazer o que é certo, nunca vai ser usado por Deus de verdade. Entendeu? Gente, a gente tem sim que pensar para fazer o que é errado. Se você tá cometendo algum pecado ou vai fazer algum pecado, aí sim, você deve pensar muito. Mas para fazer o que é certo, a gente não tem que ficar pensando, não. Ó, vou te dar alguns exemplos. Você lembra daquela situação do servo mau e negligente? Vira só uma página. Você está aí comigo em Mateus 26? Vira uma página para trás aí, ou um capítulo atrás, no capítulo 25 de Mateus. Olha o versículo 24, naquela parábola do servo mau e dos servos que receberam os talentos do Senhor. Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. E olha, você lembra o que aconteceu com aquele que recebeu 1 talento? Versículo 24. E chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso. O que é receoso? Medo. Estava morrendo de medo. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Está vendo? Ele pensou, ficou com medo, morrendo de medo. Ele sabia como era o seu Senhor. Ele viu os outros tomando atitudes. Ele falou, hein? E pensou. E qual foi a recompensa dele? Servo mau e negligente. Pensou demais. Lembra do jovem rico? Volta algumas páginas aí. Capítulo 19 de Mateus. Capítulo 19. Vem comigo aí. Capítulo 19, versículo 21. O jovem rico que queria seguir o Senhor Jesus. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, Mateus 19, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ó resposta do jovem. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. No que ele estava pensando? Quando Jesus virou para ele e falou, vende tudo que você tem e me segue, ele começou a pensar em tudo que ele tinha. Talvez ele até fez uma lista mentalmente na cabeça. Rapidinho. Para quem que eu vou dar isso? Para quem que eu vou dar aquilo? Para os pobres, mas eles não merecem. Onde já se viu? Esses pobres, eles estão aí, mas eles não trabalharam como eu trabalhei. Olha só, talvez alguns vão se aproveitar da minha riqueza, daquilo que eu fiz, daquilo que eu herdei. Pensou e fez o quê? Foi embora. Lembra do rei Agripa? Quando Paulo estava pregando para ele, ele nem quis continuar pensando. Ele falou, quase você me convenceu a me tornar cristão. Espera aí, deixa eu parar aqui, porque senão você convertido a esse cristianismo de vocês, a esse Cristo de vocês. Tá bom, onde você acha que a Agripa está agora, nesse momento? Exatamente.
Então, irmãos, a gente não tem que pensar muito para fazer aquilo que é certo, tá bom? Muitas vezes a gente fica pensando e colocando os custos de seguir o Senhor, de fazer aquilo que é certo. A gente não tem que fazer isso. A gente tem sim que servir ao Senhor e se há coisa certa a se fazer, vai logo e faz logo. A gente não pode ficar pensando demais para fazer aquilo que é certo. Lembra, pecado não é só fazer o que é errado. Lembra de Tiago capítulo 4, versículo 17? Pecado também é deixar de fazer aquilo que é certo. Se alguém sabe que deve fazer e não faz, está cometendo pecado. Então, quando for pecado, pensa bastante. Pode ficar um século pensando antes de cometer o pecado, tá bom? Mas quando é para fazer aquilo que é certo, vai e faça. Vai e faça. Não fique esperando. Não fica pensando demais. Porque o que Deus quer da gente é que a gente faça aquilo que Ele quer que a gente faça. Aquilo que Ele ordenou a gente para fazer. A gente tem que ter vergonha de fazer o que é errado. Nunca de fazer o que é certo. A gente tem que ter vergonha de parar de seguir as orientações do Senhor. E nunca de segui-lo, não importa o que Ele manda a gente fazer. Lembra daquela frase que Ele disse para os seus discípulos? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então essas são as lições que a gente tem que aprender. Quem pensa demais para fazer o que é certo, nunca será usado por Deus de verdade. Deus não quer que a gente tenha medo, mas que a gente seja usado por Ele. E Deus não usa somente os perfeitos, tá? Ele usa a gente como a gente também. Você sabe do fim da história, né? Mesmo depois de toda a negação de Pedro, depois da ressurreição de Jesus, Pedro ainda fala, quer saber de uma coisa? Vou pescar. Lá em João capítulo 21 a gente vê isso. Ele quis voltar àquilo que ele fazia antes, mesmo tendo visto já Jesus ressuscitado. E o que Jesus fez quando Pedro falou, vou pescar? Ele foi atrás dele. Foi atrás dele. E aí a gente vê em João capítulo 21, nós não vamos ler aqui por causa do tempo, mas aquela célebre resposta, né? Pedro, você me ama? E Pedro responde que sim. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? 3 vezes Jesus fez ele dizer que o amava. Mas Jesus não deixou ele de lado. Jesus sabia que ele podia ser usado independentemente dos defeitos dele. E você sabe muito bem a história. Pedro, apesar de todos os seus defeitos, apesar de todos o seu ímpeto, ele foi usado por Deus para fazer coisas incríveis. Ele foi o grande líder da igreja. Logo no começo, no livro de Atos, a gente vê isso. O nome de Pedro aparece 57 vezes no livro de Atos. Ele só perde para Paulo e para o próprio Senhor Jesus. Pedro teve uma atuação enorme nas coisas de Deus. Além de ter sido usado por Deus para escrever 2 cartas do Novo Testamento, né, a gente sabe das cartas de Pedro ali no final do Novo Testamento, e ainda ser o consultor do Evangelho de Marcos, porque a gente sabe que Marcos era discípulo de Pedro. Então, Pedro foi quem deu todas as dicas para que Marcos escrevesse o Evangelho. Pedro foi usado por Deus de maneiras maravilhosas. Você já ouviu falar a frase covades? Não é covardes, é covades. Até foi o nome de um filme, né, aí que foi feito aí um tempo atrás. Tornou-se uma história. Essa frase vem de uma história muito importante. Gente, eu não sei se realmente isso aconteceu, tá bom? A tradição fala que sim. Mas não importa se aconteceu ou não, porque podia ter acontecido dessa mesma forma. A história conta o seguinte. No ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero começou uma grande perseguição contra os cristãos. Temendo que Pedro caísse nas garras do imperador, os primeiros cristãos o acolheram e o aconselharam a sair de Roma para se proteger. Pedro, naquela época, estava em Roma. Pedro ficou indeciso.
Ficar e correr o risco de desaparecer junto com a igreja que estava nascendo naqueles dias, ou fugir para Galiléia ou para Tiberíades e proclamar, bem longe de Roma, as verdades do Senhor Jesus Cristo. Pedro resolveu abandonar Roma e sair e continuar a pregar o evangelho. Porém, o Senhor interveio e foi ao seu encontro. Pela manhã, diz a história, ao cruzar a porta latina da cidade de Roma, Pedro enxerga uma luz muito forte vindo na direção dele. Quando a luz se aproxima, ele reconhece, sabe quem? Jesus, carregando uma cruz. Diante de Cristo, Pedro deixa cair o bastão e se ajoelha, levanta os braços e aí ele fala aquela frase: Quo vadis, Domine, que em latim significa onde vais, Senhor? E Cristo lhe responde: vou a Roma para ser crucificado novamente. Pedro então compreendeu que o seu lugar não era em Tiberíades, que o seu lugar era em Roma, entre os seus cristãos perseguidos. E a exemplo de Cristo, o bom pastor que dera a sua vida pelo seu rebanho. Envergonhado da sua atitude, Pedro volta para Roma e continua o seu ministério. E lá ele acabou sendo preso e crucificado pelo imperador Nero, porém crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, em sinal de humildade. Bem, a gente vê aqui que se Deus pôde usar Pedro de tantas maneiras e com todos os seus defeitos, Ele pode usar qualquer um de nós. Eu não sei quais são os medos que você tem que está travando você de ser usado pelo Senhor. Eu não sei que medos você tem ou que receios você tem, mas eu posso lhe dizer que Deus usa a gente através do seu poder. A única coisa que Ele quer é que a gente se disponha. E talvez você esteja me ouvindo aqui falando: eu não sei, pastor, eu não sei nem se o Senhor mora dentro de mim para eu poder me dispor para servi-lo. Talvez você ainda está nos seus pecados e não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você precisa somente entregar a sua vida a Ele. A palavra de Deus nos diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa vai receber misericórdia. E Ele diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo. Basta pela fé entregar a sua vida a Ele. Muitos de nós já fizemos isso. Muitos de nós já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu há mais de 40 anos. E o Senhor Jesus me usou, apesar de todos os meus defeitos, e continua me usando. Então, entrega a sua vida para Ele. Se você já entregou a sua vida para Ele, o que você está esperando para ser usado pelo Senhor? Para de viver uma vida medíocre. Para de viver uma vida sem noção, sem a função. E deixa o Senhor usar você para coisas que vão durar para toda a eternidade. Aproxime-se do Senhor, porque Ele está de braços abertos para se aproximar de você também. Eu vou orar agora por você, tá bom? Converse com o Senhor agora. Coloque-se diante dele. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que está dentro de você. Não adianta você querer disfarçar para Ele. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, nesse momento entregue. E depois entre em contato com a gente. Nós vamos querer saber disso para a gente poder te ajudar a poder crescer na vida cristã. Mas se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, abra o seu coração agora para o Senhor. Coloque-se diante dele em oração e peça para que Ele entre no seu coração, para que o seu coração seja um coração igual ao dele, para que Ele possa saber exatamente aquilo que você pode ser usado e quer ser usado por Ele. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a ter um coração como o do Senhor. Ajuda-nos a abrir o nosso coração para Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos usados pelo Senhor de maneira que Te agrade, de maneira que o Senhor seja honrado nas nossas vidas, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas imperfeições e até dos nossos pecados.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a eliminar os pecados da nossa vida, deixando com que o Senhor nos mostre aquilo que a gente tem que tirar. E ajuda-nos a ficar limpos diante do Senhor. Que o nosso coração seja limpo para sermos usados por Ti. Não nos deixa para olhar para as coisas negativas dessa vida, nem para os nossos pontos negativos, mas olhar por outro ângulo. Olhar de uma forma diferente, para que o Senhor possa nos usar. De uma forma positiva, sem julgamentos, mas que o Senhor nos use de maneira maravilhosa. Eu peço em nome de Jesus. Amém.